tanto amor. A liturgia deste domingo é muito rica em ensinamentos. Temos a celebração do final de mais um ano litúrgico, de mais um ano de vida de presente dado a cada um de nós pelo Pai Celeste. Esse mesmo Pai que nos adverte a respeito da importância da caridade para que cheguemos puros no dia do juízo final. Dia em que o Rei Jesus irá separar os bons, os justos dos maus ou injustos. E na próxima semana vamos começar o tempo de advento, tempo de preparação e de espera pelo Filho de Deus, o Salvador, o nosso Rei. Jesus é Rei, mas não um rei como os reis da terra, ambicioso por poder, por fama, por glória pessoal, empenhados em dominar custe o que custar. Jesus é um rei diferente, um rei que veio nos salvar do pecado, que veio nos servir em vez de ser servido. Um rei que nasceu e permaneceu pobre, porém preocupado com os pobres, os doentes, os sem terras e todos os demais excluídos. O rei Jesus não se aproximava dos poderosos, porque Jesus não se identificava com eles. Jesus se identificava com os pequeninos, com os fracos, com os humildes, marginalizados e oprimidos. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra do Pai e a põem em prática. Ao dizer isso, Jesus disse que ele reconhecera como seus seguidores todos aqueles que fazem como ele fez, praticando a caridade com os necessitados, com os quais ele se identifica. Esse trecho do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é longo, porque Jesus explicou com detalhes em que consiste o essencial do nosso procedimento, que pode nos salvar ou nos condenar ao fogo eterno. Segundo suas palavras, quando estivermos diante de um irmão ou uma irmã necessitada, é diante de Jesus que nos encontramos. E ainda mais, seremos cobrados no dia do juízo final pela nossa omissão, pela nossa falta de caridade diante do mendigo, diante daqueles que estão sem roupa, sem teto, sem comida, sem saúde, enfim, todos aqueles e aquelas que estão à margem da estrada da vida, necessitados de nossa ajuda. Percebemos assim que essa será a parte da nossa conduta que mais pesará em favor ou desfavor da nossa salvação. Todo o resto vai girar. Por exemplo, o desvio da nossa conduta sexual será mais pecadora quando com ela prejudicarmos de alguma forma o nosso irmão ou a nossa irmã. Jesus explicou isso com muita clareza, porque os judeus, assim como nós, entendemos que basta cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus, para merecermos ser salvos. Muitos acham que basta ir à missa, rezar o terço, comungar e pronto, já está com a salvação garantida. Porém, Jesus hoje nos deixa bem claro que a segunda parte dos seus ensinamentos, amar o próximo como a nós mesmos, é tão importante como a primeira parte dos mandamentos. A festa de Cristo Rei do Universo nos adverte sobre a realidade inevitável do fim dos tempos, a realidade do juízo final. E Jesus nos mostra que a cada dia nós somos chamados à prática da caridade e da justiça, para que naquele dia não sejamos condenados. É Jesus que vai separar os justos dos injustos. É o Rei Jesus que vai nos julgar naquele dia que seremos todos avaliados pelo nosso procedimento, diante de Deus e diante do irmão, durante a nossa existência terrena. É com muita alegria também que hoje celebramos o Dia do Cristão Leigo. O leigo tem uma importância muito grande como colaborador e prolongador do trabalho dos ministros ordenados, ou seja, dos padres. Porém, é preciso entender que para ser leigo atuante, ele precisa se preparar através de muita leitura, precisa viver a fé, pois o fato de não ser ordenado, não ele ou ela, está livre ou dispensado de dar bom exemplo. Seria inaceitável um leigo de vida dupla. O leigo representa a igreja, não só na hora da celebração, mas também durante 24 horas do seu dia, tendo sempre em mente a frase de Jesus: sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Por outro lado, a convivência entre leigos e ordenados deve ser de ajuda mútua.
sem fofocas, sem concorrência desleal, sem exclusão do leigo. Exclusão às vezes velada, movida pelo ciúme do seu preparo e pelo seu talento ou dom de falar em público. Sem essa de congelar o leigo ao qual não simpatizamos, sem a inveja de nenhuma das partes, mas sim uma convivência de partilha, de colaboração, de aceitação uns dos outros, com suas qualidades e defeitos, lembrando sempre do que Jesus disse: é no amor de vocês uns pelos outros que o povo perceberá que sois os meus discípulos. Irmãos, nós somos igreja e precisamos lembrar que não é pelo fato de estarmos na linha de frente da evangelização, pelo fato de sermos cristãos atuantes, que a nossa salvação já está garantida. Muito pelo contrário, a nossa responsabilidade de praticar seriamente a nossa fé é bem maior do que a responsabilidade daqueles e daquelas que não conhecem como nós os ensinamentos de Jesus. Por isso precisamos batalhar por uma conversão diária, baixando sempre a bola da arrogância, da falta de humildade, da tentação de nos julgar ser maior ou melhor que os demais cristãos. Lembra o que disse Jesus? Os primeiros podem ser os últimos a entrar no reino dos céus, e os últimos, aqueles dos quais consideramos menos cristãos do que a nossa pessoa, estes podem ser os primeiros a chegar no céu. Precisamos ser exemplos de santidade, de caridade, sermos alegres por viver em Cristo, enfim, sempre praticando tudo aquilo que ensinamos ou aparentamos ser quando estamos diante da Assembleia reunida na hora da Santa Missa. Tomemos muito cuidado com a inveja, meu irmão, que podemos sentir das qualidades de outros leigos. Essas mesmas qualidades foram dadas a eles pelo mesmo Pai que disse um dia pela boca de seu Filho: amem uns aos outros como eu vos amei. Tenha todos um bom e santo domingo.